Boa noite a todos. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, né? Muito bom. Acho que alguns irmãos foi lá no Barreiro, tem uma reunião no Barreiro hoje, acho que alguns foi prestigiar a reunião lá, né? Então, Senhor, que abençoe eles também lá. A gente queria comentar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui para ouvir da palavra de Deus. Eu gosto muito da mensagem expositiva, né? Eu gosto de ler os textos e a gente tentar trabalhar nele para a gente entender, né? Porque o evangelho, irmãos, é entendimento. Vocês sabiam que o evangelho é entendimento? Então, quando a pessoa entende o evangelho, ele crê em Jesus. Há uma ação do Espírito Santo? Sim. Mas há necessidade de um entendimento, né? Entender o propósito de Deus no evangelho. Obrigado. O propósito de Deus para salvação do homem, né? E a revista hoje de manhã, ela tratou sobre a esperança do cristão, né? A nossa esperança. E a gente queria, com essa mesma temática, a gente queria falar um pouco sobre esperança. O que é esperança, né? De que temos esperança? Né? A gente queria tratar um pouco sobre essa palavra tão interessante. A palavra esperança, ela aparece na Bíblia aproximadamente 142 vezes. Ela aparece, né? Mais de 142 vezes ela aparece na Bíblia. A esperança que quando a gente fala de esperança, às vezes vem à mente nossa de que é algo que pode não acontecer, né? É algo que pode não acontecer, não é mesmo? Minha esperança é que meu candidato ganhe. Minha esperança é que o Vasco seja campeão. Né? Pode ser que não aconteça, Isaac. A possibilidade é grande, tá? Vou te desanimar você não. O Israel achou ruim Israel lá. Né? Pode ser que o Flamengo seja campeão. A possibilidade é grande, rapaz. A gente deposita esperança nessa. Então, quando a gente fala de esperança, a gente tem essa visão. Pode ser que não aconteça. Né? Mas quando a Bíblia vem trazer de esperança para nós, ela fala de algo real. É algo acontecido na presença de Deus. Não é? Então, com essa temática, eu queria abrir lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí com a gente aí, ó. Graça damos a Deus. Nesse momento, vamos desligar um pouquinho, vamos ligar nisso aqui. Vamos ligar nessa palavra aqui. Graças damos a Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Até aqui. Então Paulo aqui, ele ouviu dessa igreja de Colossenses, né? Foi levado a ele, Epáfras levou notícia dessa igreja. Vamos analisar aqui o motivo dessa carta, o escrito dessa carta. Isso aqui é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja de Colossenses. Está lá na cidade de Colosso, né? Ele escreveu essa carta para essa igreja, instruindo a igreja como comportar, caminhar, adorar, né? Todas as cartas tinham essa finalidade. Então, Paulo ouve falar dessa igreja, ele não tinha ido lá, ele não conhecia pessoalmente, e Epáfras lá relata a estrutura dessa igreja. Essa igreja estava uma igreja que ela tinha fé em Jesus, amor ao santo e esperança do céu. Você sabe o que Paulo fala em Coríntios, capítulo 3? Ele vai falar sobre isso. Amor, esperança e fé. Qual desses três é maior? O amor é maior. Porque fé e esperança, a gente só precisa para aqui.
Você sabia que fé e esperança só precisam por aqui? Depois que a gente partir, não precisa mais de esperança. Não precisa de mais fé. Mas nós vamos vivenciar o amor de Deus em Cristo Jesus. Não é? Então, ele ouve dessa igreja aqui algo extraordinário, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Individualmente, nós somos templos do Senhor. Em quem eu tenho depositado a minha fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Em Jesus Cristo? Se é em Jesus Cristo, o caminho você está trilhando um caminho real, né? Por como ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, irmãos. Isso que tem que nos ser o nosso objetivo de vida. Fé em Jesus e amor a todos os santos. Né? E ele vem e traz aqui no versículo 5 a causa disso. A causa disso. Por que eles tinham amor a Jesus, tinha fé em Jesus e amor ao santo? Ele fala da causa, do motivo. Qual o motivo? Por causa da esperança do céu. A esperança do céu. A esperança do céu tem que nos motivar a amar uns aos outros e ter fé em Jesus. É a recompensa. Cada um de nós aqui sabe o que é ter recompensa. Você já percebeu o quanto você faz algo que você não quer fazer por causa do resultado daquilo? A maioria de nós aqui, todos nós, fazemos algo que não gostamos de fazer, mas por causa do resultado daquilo. Né? Isso é uma verdade. Então, essa igreja aqui, ela tinha essas atitudes de fé em Jesus e amor ao santo por causa da esperança. A esperança do céu. A esperança, irmãos, é que tem que nos motivar a caminhar no caminho da santificação e no caminho do Senhor. Eu anotei aqui uma colocação aqui. O que a esperança faz? O que a esperança faz? A esperança é uma força força poderosa, que nos traz alegria. A esperança nos traz alegria. A esperança nos traz confiança, mas a esperança em algo real. Vamos visualizar algo aqui. Se você... Vamos supor uma viagem que você está acostumado a fazer, né? Uma viagem para Guarapari, vamos imaginar assim. Uma viagem para Santa Clara, um caminho que a gente conhece. Um caminho que a gente conhece. A esperança que Deus, que o Senhor nos traz, é a esperança que nós vamos chegar lá. E quando nós vamos para algum lugar que nós conhecemos o caminho e temos tranquilidade para chegar lá, a gente vai aproveitar melhor a viagem. A gente vai viajar menos tenso. A gente vai viajar menos tenso, mais tranquilo. Né, Jade? Quando você vai para Santa Clara, você vai tranquilo. Não vai porque tranquilo, você vai tranquilo. Porque você sabe que você vai chegar lá, porque você conhece o caminho. Você sabe o carro que você está. Você revisou o carro, né? Então o que vai fazer? Você vai ir a viagem mais tranquila. Você pode aproveitar a viagem. Você pode aproveitar a viagem. E a vida nossa aqui é uma viagem, irmãos. Se a gente temos convicção que o céu é uma realidade, que tudo isso aqui vai passar, a gente pode passar nessa viagem aqui mais tranquilo, mais leve. Né? Viver para glorificar o nome do Senhor. Viver uma vida relaxada no sentido de tranquilidade, no sentido de eu sou mais do que vencedor. É a convicção que nós vamos chegar. Então a esperança nos traz alegria.
né? Quando a gente for viajar para o lugar que a gente conhece o caminho, o carro que nós sabemos como é, a gente vai fazer uma viagem mais alegre, mais tranquila. Você vai aproveitar a paisagem do caminho, porque o melhor da viagem, irmãos, é o percurso que nós fazemos, né? E também a esperança nos traz paciência. A esperança nos traz paciência. Está relatado lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Bota na tela aí para a gente ver. A esperança nos traz paciência. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. Então a esperança nos traz paciência, nos traz tranquilidade, né? Nos traz tranquilidade, irmãos. Porque nós vivemos, né, em um mundo que nos força a ser ansioso. Nós estamos vendo um período da história que nós somos forçados a ser ansioso, porque as coisas acontecem muito rápido. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na velocidade que a gente quer. E isso rouba o nosso presente. Você sabia que o futuro é um lugar que você nunca vai viver? Você não consegue viver o futuro e nem viver o passado. Acompanha comigo o raciocínio. O passado já passou. A ansiedade, ela vai te roubar o presente. O futuro a gente nunca vai conseguir viver. Você sabe por quê? Porque quando você chegar lá, ele vai estar à frente de você. O futuro de hoje é amanhã. E quando você chegar amanhã, o futuro vai estar sempre à sua frente. Ele sempre vai ficar na sua frente. Por causa disso que os nossos projetos e sonhos realizados, eles não nos são o bastante. Por causa disso que objetivos alcançados nas nossas vidas, nós não vamos chegar num patamar de ver você, agora tá bom, agora vou cruzar os braços, estou satisfeito. Não há possibilidade disso. Sempre vai ter algo a se preocupar, a comprar, a juntar, a fazer. Agora nós temos que lembrar que o futuro ele vai acontecer. E ele vai acontecer e vai depender muito das nossas atitudes no dia de hoje. O dia de amanhã, ele vai depender muito das nossas ações no dia de hoje, para que a gente possa viver o dia de amanhã de uma forma mais prazerosa, mais tranquila. Não é? Então a esperança, irmãos, a segurança do céu, a esperança do porvir, a garantia de vitória, tem que fazer de nós temos que descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Nós temos que aprender isso. Né? Isso é questão de aprendizagem. Porque o momento que nós vivemos é um período que nós somos, como eu disse, nós somos forçados a ser ansiosos. Porque os resultados, eles vêm muito rápido, as notícias vêm rápido, tudo acontece na velocidade imensa. Né? Se você for, por exemplo, eu até comentei de manhã aqui, a tecnologia, ela rouba de nós o momento presente. Você sabia? As pessoas muitas das vezes vai em show e coisas desse tipo, e ela fica tão preocupada em filmar que ela não consegue aproveitar o momento. Tanta preocupação de filmar aquilo que está acontecendo. Não consegue aproveitar o momento. Não consegue aproveitar aquele instante. Porque a vida, a alegria é um instante de acontecimento que às vezes nós temos que aproveitar ele no máximo, porque vai passar. Passa muito rápido. Então a tecnologia, irmãos, ele nos rouba isso. Nos rouba a fé. Nos rouba a fé. Você sabia que a tecnologia rouba a fé das pessoas? Jesus ele vai dizer uma palavra assim: porventura, quando o Filho do Homem vier,
ele encontrará fé na terra. Ele encontrará fé na terra. Sabe por quê? Porque a tecnologia nos rouba a fé. Né? Eu até falei hoje de manhã que, por exemplo, nós vamos fazer uma plantação, né? Fazer uma plantação. No passado, era totalmente dependente da chuva. Totalmente dependente da chuva. Hoje não, as pessoas fazem plantação, se choveu bem, se não choveu, ele faz a água, irriga e produz. E produz. Né? Eu não sou contra, vou falar aqui, Zé William, Fusca, né? Eu não sou, né? Quem viajou aí para longe de Fusca, né? O Ivan deve ter andado para Sérgio, Ivan. Já foi, onde foi mais longe de Fusca, Ivan? Você lembra? No Rio de Janeiro? Quem já foi para o Rio? Sossego, né? Não, mais longe um bocadinho. Já foi no quem já foi no Rio de Janeiro de Fusca? Quem já foi? Já foi, Israel? No Rio de Fusca, né? Tinha que ter mais fé, hein? Tinha que ter mais fé. Não é? Carro complicado, né? Velocidade pouca, né? Difícil de carregar bagagem. Não é mesmo? Você está acompanhando o raciocínio? Hoje você monta num carro automático aqui, você vai no Rio. 4 horas de viagem, você está no Rio de Janeiro. Você vai mais tranquilo. Né? Aí você, olha só outra coisa também. Você fica doente. Você fica doente. Você tem um plano de saúde bom. Você tem um especialista. Um hospital bom. O que acontece? As pessoas descansam nessas coisas. Descansam nessas coisas. Vocês estão acompanhando como é que a tecnologia ela tira a fé das pessoas? No passado, o que acontecia? Quando eu era criança, a gente passava mal, meu pai levava o melhor médico da cidade. Vocês lembram que era o melhor médico da cidade? Os mais velhos sabem, né? O João Pinto. Nem médico era, mas era o melhor, não era o melhor da cidade? Nem médico era. Ia lá e levava no vizinho para rezar, né? E fazia aquela reza lá do vizinho quando estava doente. Não é mesmo? Então as pessoas era mais fervorosa. Era mais fervorosa. Hoje a tecnologia tira isso. Tá passando mal? Tem um tratamento, tem um médico, tem um especialista, tem um hospital bom, tem um plano de saúde bom. Né? Então isso tira as pessoas, tira a fé, vai perdendo a fé das pessoas, a tecnologia. E quando começa a perder a fé, irmãos, começa também a perder a esperança. A esperança do céu. Porque a vida aqui começa a se tornar tão boa que a gente começa a perder a esperança do céu. É o que movia os irmãos do passado. O que levava esses irmãos a testemunhar do Senhor a ponto de morrer por isso? Sabe o que levava? A esperança do céu. Porque a Bíblia, em momento nenhum, ela faz uma promessa aqui, momento nenhum, ela faz promessa aqui, seja firme, que nós vamos vencer Nero. Nós vamos vencer Nero, nós vamos estipular um reino. Fique firme, não tem nenhuma passagem dessa. Esperança do céu, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Isso não é um discurso de melancólico, não é um discurso de conformismo, não, tá, irmãos? Isso é um discurso de realidade. De realidade. Nós podemos viver aqui bem? Podemos. Nós podemos enriquecer nesse mundo? Podemos, é lícito. Não é? Mas a mensagem do Evangelho hoje não traz a esperança do céu, mas traz a esperança de conquista nesse mundo. Não é errado nós conquistarmos as coisas. Não é errado isso. Não é errado nós adquirirmos bens, ter uma vida melhor, estudar, investir. Eu lembro quando nós estávamos lá no nosso depósito, né? Meus irmãos fez um galpãozinho muito baixinho, pequenininho. Eu falei com ele, não faz desse tamanho, não. Faz mais alto. Ele falou, não, é só para tapar aqui.
É só para tapar a máquina, é um negocinho, 1,5 m de altura, até batia a cabeça. Um galpãozinho, um telhadinho. A gente faz isso mais alto, com possibilidade de crescer. Não, mas é só para tapar. Aí o que aconteceu? Dá uns tempos, nós estávamos derrubando aquilo para fazer um mais alto. Aí sabe de que eu lembrei? Eu lembrei daquele homem que colheu muito e derrubou o celeiro antigo, fez celeiros maiores. A vontade de cada um de nós, irmãos. E não é errado. É de derrubar os celeiros pequenos e fazer celeiros maiores. Por causa disso nós trabalhamos. Por causa disso você estuda. Por causa disso você economiza. Por causa disso, para poder construir celeiros maiores. Isso não é errado. Isso não é errado. É lícito isso. Só se torna errado quando nós botamos a esperança naquilo. Aquele homem que fez isso, quando Jesus conta ali, o erro dele não estava em derrubar os celeiros menores, de construir maiores. O problema não estava ali. O problema estava onde ele depositou a esperança da alma dele. E ele vai usar essas palavras: alma, fica tranquila agora, você tem bens até para a terceira geração. Pode ficar tranquilo. O problema não estava no ato de derrubar o celeiro e construir celeiros maiores, mas estava na esperança que ele estava depositando para a satisfação da sua alma. Quando nós, irmãos, buscamos coisas desse mundo para satisfazer a nossa alma, nós estamos trilhando um caminho distante do Senhor. Porque a palavra nos convida a aproximar do Senhor, buscar as coisas dele, para que a gente possa experimentar, né, possa aproveitar a presença do Senhor nessa vida. Por causa disso, a necessidade da conversão. Por causa disso, a necessidade de entender o plano de salvação do Senhor. Por causa disso, a necessidade de aprender da palavra de Deus. Para que a gente possa saber como se comportar e se caminhar neste mundo. Na sequência da leitura da instrução que Paulo traz para a igreja aqui, ele vai falar sobre isso. Ele vai aqui no versículo 6, que já chegou a vós, ele conclui o versículo 5 dizendo, né? Pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus. Então, ouvir, vocês, todos aqui estão ouvindo, mas você tem que conhecer a graça de Deus. Quando a gente conhece a graça de Deus, é plantada dentro de você a esperança da eternidade. E nós vamos viver aqui de forma muito melhor, com essa convicção que nós estamos aqui, mas a nossa vitória está garantida. O versículo que a gente leu na parte da manhã diz lá, né? João viu. João viu. Só se vê algo que existe. João viu. Apocalipse capítulo 21. Dá para nós aí. Olha só o que João vai dizer aqui, ó. Versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. O mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E João viu o resultado de todas essas promessas que a Bíblia faz para cada um de nós. Para cada um que entendeu o Evangelho do Senhor. Para cada um que entendeu o Evangelho do Senhor. Aquele que entendeu o Evangelho do Senhor, a vida não vai ser uma derrota. A morte não vai ser o fim.
mas vai ser o início de algo grandioso. Grandioso. Porque João, ele traz assim, ó, ele viu. E só se vê algo, irmãos, que existe. Só se vê algo que existe, né? A esperança que nos dá, essa esperança que nos dá certeza é que nos faz, que nos leva a viver uma vida aqui com satisfação, independente das lutas e dificuldades que vivemos. Você vai ver pessoas com dificuldade muito grande, mas com um brilho, com a vida que brilha. Com brilho. Você vê pessoas com derrotas grandiosas, mas devotas ao Senhor. Cada um de nós aqui temos história, a maioria de nós aqui temos história de perdas, de derrotas. Né? A nossa irmã não está aqui, não vamos falar dela. É bom falar mal dos outros pelas costas, não é? Falar pela frente da confusão. Não vou falar mal, não, né? Nossa irmã Naí, né? Você vê a irmã Naí fervorosa no Senhor. Olha para a vida da irmã Naí. Viúva, perdeu o marido, 2 filhos. Teve uma... Se bater um papo com a irmã Naí, você precisa ver que teve uma vida difícil, né? Com os filhos. Né? Mas sempre... Sabe por que isso, irmãos? A esperança do céu. A esperança do céu. Mesmo é aquilo que o profeta vai dizer, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Eu acho que a irmã Naí viveu nessa expectativa. Ainda que meus filhos não me dê, não seja aquilo que eu espero deles. Mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei. E só tem alegria, irmãos. Aquele que, quando a gente entende isso, a gente aprende isso, você vai rir dos problemas. Você vai, né? Alegria, a tristeza vai dançar de alegria na sua presença. Não tem uma expressão mais ou menos assim? Alegria, a tristeza vai dançar de alegria na sua presença. Quando a gente entende quem eu sou. É isso que Paulo está trazendo aqui, falando dessa igreja aqui. A esperança que move eles. É a esperança do céu. A esperança que nos dá a certeza da chegada. A esperança que nos dá a certeza da chegada. Tem que fazer de nós aqui brilharmos, irmãos. Brilharmos. Que a gente possa transmitir a alegria de Cristo por Ele ter nos salvado. Né? Que a salvação do Senhor seja algo fantástico. Né? Infelizmente, as mensagens do Evangelho de hoje traz um resultado, tem buscado um resultado aqui nessa vida. A mensagem do Evangelho hoje não traz esperança do céu. Analise para você ver. A mensagem do Evangelho hoje não traz esperança do céu. Traz esperança daquilo que nós podemos conquistar aqui nesse mundo. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Lá em 1 Coríntios. Ajuda nós a achar aí, Priscila. Ajuda a achar aí, Priscila. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Olha esse versículo, está em Coríntios. Depois você encontrar, você coloca na tela, Luiz. Pode procurar como devagar. Então, a mensagem do Evangelho, irmãos, traz paz para esse momento e traz certeza de um futuro na presença do Senhor. A mensagem do Evangelho ela traz segurança para hoje e traz esperança daquilo que irá acontecer em favor de cada um de nós. Olha o que Paulo vai dizer. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Eu nunca vi tanto crente miserável, irmão. Não sei se você já percebeu.
É gente só esperando coisa dessa vida, irmãos. Porque Paulo ele vai falar isso há quanto tempo atrás, né? E o consumismo nem era tanto nessa época, né? Imagina Paulo vendo o consumismo que é hoje, né? Consumismo que nos aperta, né? E nos encurrala. Nós temos que ter aquela marca, nós temos que ter aquilo, né? Isso que nos encurrala, nos pressiona. Não é mesmo? A propaganda que nos pressiona direto. E vez ou outra nós somos tentados, né? Às vezes nós nos endividamos por causa disso. Tem uma frase que se coloca, né? Comprando coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem te conhecem. Né? Então, muitas das vezes, isso é uma lógica grandiosa. Porque o consumismo nunca... Você já viu uma propaganda assim, dizendo assim, agora você não precisa gastar mais nada? Né? Tá bom, pode rasgar o cartão. Não tem isso, sempre tem algo novo para você comprar, sempre tem algo para você conquistar, né? Sempre vai ter, irmão. Sempre tem uma pessoa disse certa vez, sempre tem um negócio bom para se fazer. Sempre tem um negócio lucrativo, sempre tem. Né? O segredo, tem uma palavra hoje em dia muito, não é falado mais no vocabulário das pessoas, que é a palavra contentamento. Satisfeito, contente. Fugiu esse vocabulário, fugiu da... Não é? Eu estou satisfeito, contente. Fugiu esse vocabulário. Está todo mundo insatisfeito, querendo algo mais. Não é mesmo? Não é errado isso. É errado quando isso começa a te roubar o seu presente. Quando começa a roubar a sua tranquilidade. Não é? Que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Não é? As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é? Nem tudo de bom que acontece na nossa vida é bênção do Senhor, irmãos. Às vezes é permissão do Senhor, tá? Às vezes é permissão do Senhor. Às vezes não é bênção do Senhor. Às vezes é permissão do Senhor. Às vezes Ele permite. Às vezes não vai fazer bem para nós. Não é mesmo? Então, irmãos, Paulo, só para a gente concluir essa palavra aqui, ele vai falar então dessa esperança do céu, e ele fala aqui um versículo importante que eu queria encerrar com esse versículo. Versículo 9 do capítulo 1, do capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, para que seja cheio do conhecimento dele. Sabe como se adquire conhecimento? Buscando. Nós temos que buscar conhecimento. Uma igreja que tem conhecimento, ela depende de cada membro dela que tenha conhecimento. Não adianta um ter conhecimento. Por causa disso, nós somos individuais. Nós somos seres individuais. Então ele fala aqui, eu oro por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. A gente tem que conhecer a vontade de Deus, porque as nossas vontades nós já sabemos e é difícil satisfazer as nossas vontades. Não é? Cheio do conhecimento da vontade de Deus. E em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência, conhecimento, inteligência, mas por um motivo lógico. Qual o motivo? Para que eu possa agradar o outro? Para que eu possa agradar fulano? Não, é para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescer
no conhecimento de Deus. Quando a gente cresce no conhecimento de Deus, a esperança se fortalece dentro de cada um de nós. E nós vamos viver esse tempo presente com mais leveza, com mais tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu conheço o caminho e eu sei que a cidade, a minha esperança está no Senhor. E Paulo vai, só para a gente concluir, lá em Filipenses ele vai dizer assim, olha o que ele diz aqui, ó. Mas a nossa cidade, Filipenses 3, versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está no céu, irmãos. Eu não sei em que você tem depositado a esperança. Eu não sei o que te tira o sono. Eu não sei o que te traz ansiedade. Mas mentalize isso. Inculque isso na sua cabeça. A minha cidade está no céu. Lembre que o melhor de Deus está por vir. Inculca isso dentro da sua cabeça. Combata os pensamentos ruins, aqueles pensamentos que te levam à ansiedade. Combata com a palavra de Deus, irmãos. Não é? Combata com a palavra de Deus. Combata com o aprendizado da palavra de Deus. Combata esses maus pensamentos, aquele que tira o sono de seu, com a palavra de Deus. Eu sei que tem coisas na vida de cada um de nós que tiram o nosso sono. Eu sei que o Ismael, ele lembra de coisas que tiram o sono dele. Não é, Ismael? Ou não, sei lá, né? Acontece, Ismael, cara, né? Você olha Ismael e fala assim, cara, não tem problema. 2 empregos, não é? Tranquilo, não tem carro para botar gasolina, né, Ismael? Torce pro Vasco, né? Vai fazer o quê? Também não pode ser perfeito demais, né? E tem coisa que tira o sono dele. Né, Ismael? Tem que alimentar a nossa mente com as coisas do Senhor. Tem que alimentar das coisas do Senhor para a gente ficar forte e resistir no dia mal. E continuar a caminhada, irmãos. Tem dia que dá vontade de sumir, chutar o balde. Tem dia que dá. Tem dia que dá para dormir, né? Tem dia, ainda bem que tem um tal do Rivotril aí que ajuda, né? Mas eu não uso não, tá, irmãos? Quando eu perco sono em casa, eu ligo lá na televisão e boto o Gato de Botas. A gente assiste o Gato de Botas. E fico lá vendo aquela bobice e daqui a pouco eu tô. Não é uma coisa que não traz emoção? São táticas, eu criei essa tática. Eu não sei qual é a sua tática. De repente, sua tática toma um Rivotril, né? E tome o Rivotril, não é mesmo? Sua tática é essa, minha tática é essa aqui, né? Então enche-se a mente das coisas do Senhor, para que você possa resistir no dia mau, irmãos. Para que a sua mente seja fortalecida, para que você saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você vai saber a agradável, boa e perfeita vontade de Deus? Conhecendo Deus. E como você vai conhecer Deus? Ele vai aparecer para você no meio de um sonho? Vai, está aqui, ó. Está aqui. Aqui está a informação precisa de Deus. Que a esperança seja fortalecida na sua mente. E que você possa viver uma vida leve, tranquilo. A vitória já está ganha. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.